Olá, galerinha, tudo bom? Bom, vim aqui para resolver 5 questões de matemática que foram cobradas no concurso de São Carlos, aplicado pela banca CKM no dia 15 de dezembro, tá certo? De 2019. Bom, vamos lá. Primeiro diz assim: um grupo de biólogos, ao estudar uma cultura de bactérias, estimou que o número aproximado de indivíduos N, em função do tempo T em horas, é dado por Nt igual 50 vezes 2 elevado a 0,3t. Começando uma pesquisa com 50 indivíduos, verificou-se que esse número dobrou depois de, e aí está nossas respostas, em horas e minutos, minutos ou somente horas, tá certo? Vamos lembrar que na hora que a gente calcular, o nosso t vai ser achado em horas, tá certo? Bom, então como ele falou que o número dobrou, o que acontece? Se tinha 50, vai ser o dobro de 50, o meu valor de n, tá certo? Então vai ficar assim, no lugar do nt vai ficar 2 vezes 50, já que é o dobro de 50, igual ao que sobrou aqui, que é 50 vezes 2 elevado a 0,3t. Tá ok? O que eu posso fazer nesse caso? Veja só. Posso cortar 50 de um lado, está multiplicando, e o 50 do outro também está multiplicando. Então, eu posso cortar, tá certo? E aí, de um lado ficou 2 e do outro ficou 2 elevado a 0,3t. Bom, sendo assim, tenho 2 igual a 2 elevado a 0,3t. Só que aí, ó, como as bases são iguais, eu tenho que falar que os expoentes também são iguais. E quem que é o expoente desse 2 aqui? O expoente é o 1, tá certo? Se não tem nada, significa que é 1. Portanto, aí nós temos que as bases são iguais, como eu já havia falado, o 2 e o 2 são iguais. Então, o 1 tem que ser igual a 0,3t. Como eu quero o tempo t, o 0,3 que está multiplicando, basta eu passar dividindo, tá certo? Ó, passei dividindo o 0,3. E aí faço essa continha aí, ó. 1 dividido por 0,3. Só que tem uma casa decimal. Como tem uma casa decimal, eu tenho que acrescentar um zero aqui. Como se aqui tivesse uma vírgula para poder estar igualando as casas decimais. E aí eu continuo a minha divisão, ficando 10 dividido por 3. E daí o 3 cabe 3 vezes no 10. 10 menos 9 dá 1. Aí eu colocaria a vírgula, acrescento 0. 10 dividido por 3, novamente é 3, que dá 9, e sobra 1. Acrescento 0 de graça, 10 de novo. Ou seja, começa a perceber que sempre vai ficar dando a mesma coisa. Dá 3 lá, 9, sobra 1. Acrescento 0, 3, 9, sobra 1. E assim por diante. Então vai ficar 3,3333. Que significa que são 3,33 horas, tá certo? Só que aqui eu não tenho 3,33 horas nas alternativas, então eu tenho que passar essa parte decimal para minutos. Se bem que se você está na prova nem precisa fazer isso. O único que tem 3 horas e é uma parte de minutos é a alternativa A. Mas eu vou mostrar aqui para vocês porque muita gente erra. Até se tivesse 3 horas e 33 em uma das alternativas, tenho certeza que muitos assinalariam. Então aprende essa partezinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou até fazer em azul. Pego a parte decimal, que são os 33 décimos, tá certo? E vou multiplicar por 60. Por que por 60? Porque uma hora contém 60 minutos. E daí 0 vezes 3 dá 0. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 3, 18, com 1, 19. E aí nós temos duas casas decimais. Como temos duas casas, coloca a vírgula depois de duas casas. Deu 19,8. Ou seja, isso daqui na verdade seria 20. Por quê? Porque aqui teria um monte de 3, tá vendo? Eu tinha colocado as reticências. Ou seja, ia ficar dando 9,99999, ou seja, aproximadamente 20 minutos. Portanto, 3 horas e 20 minutos. Alternativa, a letra A, certo? Então, esse é o nosso primeiro exercício aí de matemática. Vamos para o segundo. Vamos ver o que ele fala. Uma loja
que vende apenas eletrodomésticos deve anunciar para a próxima Black Friday uma super promoção, tudo com 10% de desconto. Um funcionário encarregado de etiquetar os produtos equivocou-se e, na verdade, colou etiqueta em cada produto com 10% de aumento. Ou seja, todos os produtos ficaram 10% mais caros. Para descobrir quanto custava cada produto antes do aumento, este funcionário precisou dividir por 0,9, multiplicar por 0,9, multiplicar por 1,1, dividir cada preço por 1,1 ou dar 2 descontos de 5%. Então vamos lá. Para eu saber quanto custava o produto antes do aumento, ou seja, aqueles 10% de desconto não vai me interferir em nada. O que eu vou ter que fazer? Se primeiro ele custava um preço P e eu aumentei 10%, ou seja, vai 10% significa 0,1, certo? 10 dividido por 100 é 0,1. Como eu já tinha 1P, vai ficar 1,1P, tá certo? Agora, ele está custando esse 1,1P. Eu tenho que voltar para cá. Por quanto que eu tenho que dividir? Eu faço 1,1 dividido ou multiplicado por quanto para dar 1? Eu vou ter que dividir por 1,1, tá certo? Que daí eu chego na resposta. Porque olha só, para dar 1, o que você tem que fazer para dar 1 a partir de um número? Supostamente, se você tivesse 5. 5 dividido por quanto que dá 1? 5 dividido por 5. Se fosse 6, 6 dividido por quanto que dá 1? Por 6, e assim por diante. Então, 1,1 é a mesma coisa. Basta eu dividir por 1,1. Então, no caso, a resposta correta seria a alternativa, a letra D. Tá certo? Vamos para o nosso terceiro exercício. Na figura a seguir, tem-se A igual a 5 cm, B igual a 6 cm e 0 graus menor do que θ, que é menor do que 180 graus. A maior área do triângulo ocorre quando θ vale. Então, ele está perguntando quantos graus tem que ter o θ para que nós tenhamos a maior área. Para eu ter a maior área, esse ângulo tem que ser reto, tá certo? Ou seja, 90 graus. Mas eu vou mostrar para vocês o motivo disso. A área de um triângulo é dada por lado vezes o seno do ângulo entre esses lados. Por isso, seno de θ dividido por 2. Então, como A e B já são valores dados, e o 2 também, para eu ter a maior área, o seno do θ tem que ser o maior possível. E para o seno θ ter o maior valor possível, ele tem que ser igual a 1. O seno sendo igual a 1 é o maior valor. E o seno de quantos graus que dá 1? É o seno de 90 graus, tá certo? Então, aí, portanto, a alternativa, a letra B de bola. Vamos para o nosso quarto exercício. Na recepção de um consultório odontológico, há 7 pessoas, entre elas Ana e Bruno. Escolhendo-se ao acaso 4 pessoas, a probabilidade de que Ana ou Bruno, apenas um deles, pertença ao grupo sorteado é de... Então, vamos lá. Nós temos 7 pessoas. E daí eu vou escolher 4. E eu quero saber qual a probabilidade de que Ana ou Bruno, apenas um deles, estejam presentes, tá certo? Então, como que eu posso fazer isso? Aí nós vamos ter que trabalhar com combinação. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou separar aqui como A sendo Ana, B sendo Bruno e aqui mais 5 pessoas, totalizando 7. Então, primeiro eu vou descobrir quantos grupos diferentes eu posso formar, que é o que a gente chama de espaço amostral. Então, eu vou descobrir o meu total de chances, independente se vai entrar Ana ou Bruno, tá certo? Então, de 7 pessoas, você quer escolher 4. E aí nós vamos ter como? O que é a combinação de 7 para 4? Você teria 7 fatorial dividido por 4 fatorial, tá vendo? O 7 veio aqui em cima, o 4 aqui embaixo. Vezes, e quanto que é 7 menos 4? 7 menos 4 é 3. Então, vezes 3 fatorial. O que significa o fatorial para quem nunca viu?
Fatorial significa que eu vou ter que multiplicar, no caso do 7, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, até chegar no 1 em todos os casos. Mas aqui, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho 4 fatorial ali embaixo, o 7 eu vou parar no 4, para que eu possa simplificar, tá certo? Então, eu paro ali no 4. E aqui o 3 fatorial, aí sim eu vou até o 1, tá bom? Porque aí, ó, eu corto 4 fatorial com 4 fatorial. 3 vezes 2 dá 6. Então, 3 vezes 2 é 6, também corto com 6. Ou seja, em cima sobrou apenas 7 vezes 5. E 7 vezes 5 é 35. Dividido por 1 era os próprios 35. Então, esse é o meu total de possibilidades de grupo. Agora eu vou fazer a chance da Ana estar presente, tá certo? Então, para Ana estar presente e Bruno não. Então, eu estou escolhendo Ana, Bruno eu não estou escolhendo, e das 5 pessoas eu vou ter que escolher mais quantas? Se eu já escolhi Ana, o grupo é de 4, falta eu escolher 3 pessoas dessas 5. Ou seja, se eu já escolhi Ana, faltam 3 pessoas, que está aqui, e eu só posso escolher entre as 5 aqui, não posso escolher Bruno. Por isso é uma combinação de 5 para 3. E aí a mesma coisa, ó, 5 fatorial dividido pelo 3 fatorial vezes o 2 fatorial. Como 5 vai até 1, eu vou parar ele aonde agora? Agora eu vou parar no 3, para eu poder o quê? Simplificar, para a conta ficar um pouquinho menor, tá certo? Então, 3 fatorial vezes 2 vezes 1. E aí, simplificando, posso cortar 3 fatorial como 3 fatorial, que eu já havia falado, e 4 por 2 dá para simplificar. 4 dividido por 2 dá 2, e o 2 corta. Ficou aí 5 vezes 2, e 5 vezes 2 é 10, tá certo? Então, temos 10 grupos formados que tenham Ana e não tem Bruno, tá certo? Agora eu vou pensar no caso de ter Bruno e não ter Ana, tá certo? Porque podia apenas um dos dois. Só que acontece o mesmo caso recíproco de Ana, vai dar a mesma coisa aqui em cima. Tanto que eu já vou até copiar aqui, ó. Vai ser 5 pessoas, eu vou ter que escolher 3, aí coloco 5 fatorial por 3 fatorial vezes 2 fatorial, igual. O 5 eu vou parar no 3 para eu poder cortar, tá ok? E o 2 eu vou até 1. Aí corto o 3 com 3, o 4 com 2 sobra 2, e aí fica 10. Ou seja, tenho 10 possibilidades de ter apenas a Ana, 10 possibilidades de ter apenas o Bruno, de um total de 35. Então, essa probabilidade vai dar quanto? Vou até fazer em preto aqui. Probabilidade é o quê? O que você quer dividido pelo total. Essas duas partes são o que você quer. Então, 10 mais 10, tá certo? Que é a probabilidade de apenas Ana ou apenas Bruno, de um total de 35. E 10 mais 10 fica 20. E 20 sobre 35 vai dar... Vamos simplificar aqui. Dá para simplificar por quanto? Dá para simplificar por 5, tá certo? Divide aí tanto 20 quanto 35 por 5, a gente chega em 20 por 5 dá 4 e 35 por 5 dá 7. Então, temos uma probabilidade aí de 4/7. Portanto, a alternativa, a letra A. Tá bom? Então, esse é o quarto exercício, acredito que o mais difícil de todos aí da prova, tá bom? Vamos para o último. A figura a seguir representa o gráfico de uma função quadrática. Daí uma parábola, por isso uma função quadrática. O menor valor assumido pela função ocorre para x igual a... Então, ele quer o valor de x quando a função é o menor possível. Para ela ser o menor possível, ela vai estar onde? Vai estar aqui no vértice, vai estar nesse ponto aqui. Aqui vai ser o menor valor possível. Só que daí ele quer o valor de x. Ou seja, ele quer este valor aqui, tá certo? E quanto que ele vale?
O valor do x do vértice sempre vai estar entre as suas raízes. No caso aqui eu tenho 1 e 5, então ele está no meio. Que número que está no meio entre 1 e 5? É o 3. Mas caso fosse números mais complicados, você poderia somar e dividir por 2. Ou seja, a média aritmética. Podem ver que 1 mais 5 dá 6 e 6 dividido por 2 dá 3. Tá certo? Portanto, alternativa a letra C. Então, esses daí foram 5 exercícios cobrados na prova de professor, tá bom? Professor 1. Espero que vocês tenham curtido, deixem seu like e se inscrevam no canal para não perder mais nenhuma prova de concurso aí que eu resolvo e exercícios, tá certo? Muito obrigado e bons estudos.